Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Jaqueline Godard, de Língua Portuguesa. Estou aqui para falar com vocês sobre um conteúdo muito legal da nossa disciplina. Eu, particularmente, gosto muito de falar e de abordar a linguagem, como que a gente pode se comunicar através da língua portuguesa, utilizando-se várias linguagens de formas diferenciadas, dependendo da situação e do contexto. Então, a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre conotação e denotação, que seria essas diferenciações de linguagens dentro do conteúdo de língua portuguesa. Bom, eu acho que independente de você pensar no conteúdo, eu acredito que você já faça o uso dessas duas diferenciações de linguagem o tempo todo na comunicação de vocês. Só que agora vocês vão aprender a identificá-las. Então vamos lá, conotação e denotação. São duas palavras que a gente precisa, a partir de agora, aprender para poder classificar a nossa comunicação como um todo, os nossos textos, literários ou não literários, enfim. É importante que a gente saiba esse conteúdo. A conotação e a denotação são as variações de significados que ocorrem no signo linguístico. O que é signo linguístico? Signo linguístico é qualquer comunicação que há dentro da nossa língua. Pode ser através da linguagem verbal, utilizando-se do código da língua portuguesa, na modalidade fala ou escrita, né? na modalidade oral ou escrita, mas também pode ser através da linguagem não verbal, com a utilização de imagens, de ilustrações, da expressão corporal. Tudo isso é uma linguagem, tudo isso é um instrumento de linguagem para que a gente possa se comunicar uns com os outros. Bom, mas vamos lá, vamos continuar então aqui a falar sobre esse conteúdo. O signo linguístico é composto de um significante, letras e sons, e um significado, o conceito e a ideia. Então, cada palavra da língua portuguesa, cada signo linguístico da língua portuguesa é representado por letras e sons, e também essas representações gráficas, elas vão dizer muito a respeito do conceito, da ideia. Por isso que nós temos aí o nosso dicionário, né, praticamente não dá conta, né, de tantas palavras que nós possuímos para nos comunicar através do código da língua portuguesa, mas a gente tenta, pelo menos, né, colocar ali o máximo que puder. Lembrando que nós, falantes da língua portuguesa, é que ditamos, né, o que é comunicação e o que não é comunicação, digamos assim, né? Porque tem muitas palavras que, no decorrer do tempo, da passagem do tempo, elas vão se modificando, vão se alterando, né? Vão se reinventando, e são de uma forma muito assim dinâmica mesmo, né? Então a gente tem aqui um esqueminha básico que eu procurei colocar aqui para vocês, para que vocês possam ter uma visualização, né, mental de como que funciona essa questão, né, das diferenciações de linguagem dentro do processo de comunicação. Então, a gente tem aqui a linguagem, que ela pode ser denotativa, no sentido de ser empregada no sentido real, no sentido mesmo dicionarizado mesmo, né? A gente tem a palavra concreta ali se expressando de uma maneira clara, muito objetiva para a gente. E já a linguagem conotativa é a representação da linguagem figurada, como que elas vão se apresentar. E a gente vai ver aqui um esqueminha básico, seguindo aqui esse organograma da linguagem, né? Essa lógica da linguagem. Como que a linguagem denotativa vai se apresentar? No sentido não figurado, ou seja, é mais comum em textos não literários. O que são textos não literários? Por exemplo, a gente tem aí uma gama deles, né? Os textos científicos, as redações do Enem, que são extremamente dissertativas e científicas, que envolvem o estudo, a pesquisa, né, que nós fazemos para dissertar sobre aquele tema. A gente tem ali as linguagens do dia a dia mesmo, no jornal, as notícias, né, no nosso dia a dia ali, bombardeando
de informação, o que está acontecendo no mundo, no nosso aqui e agora, né? E o que, que ela vai se opor? Ela vai se opor exatamente à linguagem conotativa, que é o oposto disso. É onde você pega essas mesmas palavras e a transforma num sentido completamente diferente, que eu vou chamar de sentido figurado. Ou seja, as palavras elas vão ganhar uma outra dimensão, elas vão ganhar múltiplos significados, que, de acordo com a situação e com o contexto da leitura, é que a gente vai começar a decodificar essas informações, né? Então é preciso que a gente tenha muita atenção na hora de ler um texto para a gente verificar o que é uma linguagem no sentido real, claro e objetivo, denotativo, o que é uma linguagem no sentido figurado, que requer um pouco mais de atenção a gente precisa ler nas entrelinhas cada texto, cada palavra, né, e tentar interpretá-la, né, primeiramente compreendê-la, né, no sentido mais amplo, pode abrir mesmo o dicionário, vai lá no dicionário, porque o dicionário ele nos ajuda muito nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente abre um dicionário, eu estava falando aqui com os meus alunos do sétimo ano, explicando um pouco sobre a palavra abstrato. Então vamos lá, eu estou aqui no dicionário virtual. O que o dicionário virtual vai dizer para a gente sobre essa palavra? Primeiramente, que ela é um adjetivo, obviamente, né? No sentido concreto, ela vai nos dizer muito a respeito de ser uma palavra que vai generalizar, que vai abstrair a realidade, né, como um todo, mas ela tem aqui um sentido figurado, que não demonstra atenção. É uma palavra que possui um certo distanciamento, é uma palavra que é meio estranha, meio esquisita, distraído, né? Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo falar para vocês que quando a gente está diante de um texto, quando a gente está lendo um texto, cujo texto tem uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, com a presença de figuras de linguagens que a gente vai aprender durante o oitavo ano, mais afinco. A gente precisa realmente interpretar nas entrelinhas, ler, abrir o dicionário e verificar as várias possibilidades que a gente tem de explorar aquela palavra para a gente tentar compreender, interpretar e aí sim poder decodificar o texto, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Eu separei para vocês aqui algumas informações sobre esse conteúdo e a gente vai ver. Só um momento. Eu acho que eu fiz uma besteirinha, mas não tem problema. Como a gente está gravando aqui, num programinha que a gente está aprendendo, não tem problema. Depois a gente vê o que a gente fez de errado. Então vamos lá. Vamos ao que interessa, que é o estudo da linguagem conotativa e denotativa. Então vamos lá. Formas de linguagens, conotação e denotação. Então vamos lá. Eu tenho uma comunicação aqui de uma charge, que é um gênero textual que lida muito com a ironia, né? Com o deboche, que pega as notícias do nosso dia a dia, as principais notícias, ou alguma problemática que a gente esteja vivendo no nosso cotidiano, na nossa sociedade, e aí a gente traz essa comunicação para dentro desse tipo de texto, que é uma charge, que vai trabalhar justamente essa linguagem conotativa, ou seja, figurada. A gente vai ter que interpretar nas entrelinhas. Então, a gente tem aqui, escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. E aí vocês vão me perguntar, nossa, mas como interpretar essa comunicação? Vamos lá. A gente tem um conhecimento fora do texto, para tentar trazer para cá, para o texto, e tentar decodificar essa informação. Bom, a gente sabe muito bem
que a palavra ética é uma palavra importantíssima na vida da gente, a gente precisa realmente compreendê-la. Vamos voltar lá para o dicionário, estou mostrando para vocês como que a gente faz para estudar a língua portuguesa. A gente vai lá no dicionário e digita a palavra ética, caso vocês não entendam na íntegra a palavra, ou apenas tenham uma ideia sobre ela, mas é sempre bom a gente aprender um pouco mais. Então vamos lá. Dicionário aqui, um dicionário virtual. A palavra ética é um substantivo feminino, informação gramatical é a primeira coisa que a gente vê. Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo, em especial, a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. Ou seja, a palavra ética tem a ver com os princípios, tem a ver com a questão da moralidade, com a questão do respeito, com a questão de se viver em sociedade. E aí a gente volta lá para a nossa charge, que está discutindo e explorando a palavra ética. E aí a gente vai ler, de acordo com o nosso entendimento, com as nossas leituras, a gente vai tentar trazer para esse texto todas essas informações sobre a palavra ética. E a charge tem o objetivo, através da linguagem verbal, unindo-se com a linguagem não verbal, que são as imagens, as ilustrações, né? As palavras unindo com o desenho, com a ilustração, vai nos mostrar uma comunicação que é séria, porém está sendo ironizada, porém está sendo trazida em forma de entretenimento, né, com um certo humor, né, um humor crítico, para a gente tentar compreender esse texto. Portanto, esse texto é um exemplo típico de linguagem conotativa, aonde eu pego a palavra e preciso ler essa palavra nas entrelinhas, trazendo comigo todas as informações que eu tenho anterior a aos conteúdos, né? A experiência própria de vida. Então, eu preciso compreender essa palavra, né, na íntegra, para tentar entender esse universo aqui da crítica, do deboche, de uma forma conotativa. E, portanto, denotação e conotação são linguagens que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, dependendo da situação e do contexto. Denotação, o uso da palavra com o seu sentido usual, convencional, original. Ou seja, eu vou lá no dicionário e vejo qual é a forma concreta daquele significado para tentar trazer para o texto e tentar interpretar aquele texto. Já a conotação é o uso da palavra com um significado mais amplo, novo, diferente do original, criado pelo contexto. Então, a gente tem aqui na tirinha da Mafalda, que é uma personagem que eu amo, sempre trabalho com ela, alguns exemplos de linguagem conotativa. Mais uma vez, Deus nos ajuda a quem cedo madruga. É um ditado popular, né? Que a gente conhece muito bem, né? Não adianta a gente ficar parado na inércia sem mover uma palha, porque nada cai do céu. É mais ou menos isso, né? Então, é uma interpretação que a gente vai fazer nas entrelinhas dessa linguagem conotativa figurada aqui. Aqui é praticamente, né, um ditado popular que a gente vai extrair uma metáfora e vai tentar interpretar. Opa, professora, não entendi metáfora, mas você vai entender, é uma figura de linguagem importantíssima que faz uma comparação implícita com algo que provavelmente a gente já conhece e provavelmente a gente já tem uma experiência nesse sentido. Então, continuando. Aqui a gente tem um apoio, novamente insistindo na linguagem não verbal, que é a ilustração, para a gente entender a comunicação. Né? Mafalda lendo, alguém dormindo, ela vê as horas, amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. Então a gente vai interpretar, eu vou deixar para vocês interpretarem essa tirinha, tá? Mas o que eu quero explicar é que vocês realmente vão precisar do recurso e do entendimento da linguagem conotativa
para tentar buscar nas entrelinhas uma interpretação textual. Bom, um exemplo típico de denotação é a linguagem jornalística, né? É a linguagem das notícias do nosso dia a dia, conforme eu já havia dito, né? As palavras estão sendo empregadas em sentido claro, objetivo, né? Para que a gente possa obter a informação, né, dos noticiários do nosso dia a dia a todo momento de uma maneira muito rápida e dinâmica. Denotação, palavra com significação restrita. Conotação, palavra com significação ampla. Denotação, palavra com sentido comum do dicionário. Já a conotação, palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Já na conotação, a palavra é usada de modo automatizado, ou seja, mecânico, né? Concreto. E já na conotação, a palavra é usada de modo criativo. É o que vocês puderam observar através da charge e da história em quadrinhos, né? Da tirinha. Que utiliza-se muito desse recurso da conotação para trazer uma criatividade maior nessa forma de se comunicar. Já a linguagem denotativa é uma linguagem comum, é a nossa conversação, é do nosso dia a dia. A gente está sempre em contato com outras pessoas de uma maneira muito rápida, né, e dinâmica. A gente pelo menos tenta nos comunicar, né, de uma forma bem clara com as pessoas, né? Então a gente faz o uso da linguagem conotativa, perdão, da linguagem denotativa, mas também nada impede que a gente também, em hora ou outra, a gente alterne essa questão, né? A gente também faça aí, né, a utilização dessa linguagem, né? Até porque quando a gente vai falar, né, com a linguagem do coração, né, falar sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções numa conversa com um amigo, né, ou com um familiar, a gente também mistura um pouco essas linguagens, né? Uma hora a gente é bem denotativo, outra hora a gente utiliza-se muito da linguagem figurada. E já na linguagem conotativa, a gente tem uma linguagem rica em expressividade, exatamente isso que eu acabei de abordar, né? Essa linguagem do coração lírica, né? Das emoções, né? Que a gente realmente faz o tempo todo, principalmente quando a gente quer falar algo relacionado ao nosso pessoal, ao nosso íntimo, às nossas sensações, às nossas emoções. Bom, o que eu sempre digo relacionado à questão da leitura como um todo, e eu quero colocar aqui para vocês, meus alunos do 8º ano, principalmente porque vocês estão numa série em que vocês precisam realmente construir um pensamento crítico, mas para isso a gente precisa ter essa máxima. O que significa a palavra máxima? A palavra máxima significa um norte, um princípio de que devemos adotar para a comunicação, né? A gente precisa entender que, antes de compreender, antes de interpretar o texto, a gente precisa da leitura. É necessário que a gente aprenda primeiro a ter o exercício da leitura, quantas vezes foram necessárias para que a gente possa refletir, ou seja, compreender aquilo que está sendo lido, mesmo que demore um bom tempo, a gente faça esse exercício para que depois a gente possa emitir a nossa interpretação textual. Percebam que a interpretação textual ela tem que ser depois de muita leitura, depois de muita análise, depois de muita reflexão, para aí sim a gente interpretar os códigos da comunicação que existe dentro da nossa língua portuguesa. Ou seja, depois dessa máxima, interpretação mais compreensão mais interpretação textual, aí sim a gente pode começar a decodificar o código da língua portuguesa, ou seja, o código da língua portuguesa, aquela comunicação que está sendo emitida para nós, ou seja, o emissor emite a comunicação e nós, que somos os receptores dessa comunicação, precisamos compreender para aí sim a gente decodificar, tá ok? Então essa é a minha máxima em relação à questão da interpretação textual.
Bom, para finalizar, eu gostaria de ler aqui um texto poético de Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que é bastante pertinente a esse momento que nós estamos vivendo. No momento de incertezas. Então, eu trouxe aqui para você ler um texto muito legal, é um poema de Carlos Drummond de Andrade, A Flor e a Náusea. Apenas um pequeno fragmento desse poema, porque o texto ele é bem extenso. Né? A poesia ela não é exatamente apenas esses versos. Tem outros versos que compõem também esse poema. A Flor e a Náusea. Uma flor nasceu na rua. Passam de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia. Rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens macias avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas, sim, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade. Bom, eu espero de todo o coração que nós todos conseguimos fazer nascer uma flor em meio a essa pandemia, em meio a a esses novos tempos de incerteza. Eu espero realmente que todos fiquem bem, estejam bem e se protejam em casa contra a essa pandemia, cuidando de si e cuidando de todos. É o que eu desejo e essa é a minha mensagem para os meus alunos do oitavo ano, não só os meus alunos, mas para todos os alunos, né, do oitavo ano do Colégio Beatriz. Fiquem na paz e a gente se vê na próxima aula.